Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Leitura do livro Suma Demoníaca do Padre José Antônio Forterra, questão 80. Porque o apóstolo Tiago diz que os demônios creem em Deus? No seminário, quando eu era um jovem, imberbe e ainda com bastante cabelo na cabeça, durante uma aula, o professor nos mostrou o seguinte versículo da Sagrada Escritura: Crês que há um só Deus, fazes bem, também os demônios creem e tremem. Carta de São Tiago, capítulo 2, versículo 19. O professor disse-nos que, embora o original grego use o verbo crer, na realidade o apóstolo queria dizer que até os demônios sabem que Deus existe e se estremecem. A explicação do professor satisfez-me completamente. Não só parecia congruente, como parecia ser a única explicação possível. Os demônios não podiam ter fé. Já sabiam que Deus existia, eu pensava. No entanto, somente uma coisa não me deixava feliz neste tema do verbo grego. Porque o apóstolo tinha usado uma palavra se queria usar outra? Porque ele tinha usado o verbo crer, podendo usar perfeitamente o verbo saber? O assunto ficou esquecido durante uns 15 anos em minha memória. Até que a conversa com o demônio durante um exorcismo me deu a resposta. Uma resposta que jamais teria me ocorrido, ainda que eu tivesse pensado sobre o tema durante 15 anos mais. Procurei aquele diálogo com esse demônio, mas infelizmente não o transcrevi ao acabar a sessão. Basicamente, a resposta a essa questão é a seguinte: os demônios não veem Deus. Sabem que Ele existe, mas não podem vê-lo. Com sua inteligência conhecem que existe um ser espiritual que não é apenas um espírito, mas a divindade. Porém, somente os bem-aventurados veem sua essência. Os demônios o escutaram, isto é, têm conhecimento das espécies inteligentes que se comunicam diretamente com eles. Viram seus efeitos, por exemplo, a criação do cosmo, mas não veem sua essência. Sua inteligência diz-lhe que o Criador tem de ser um ser infinito, mas ainda que conheçam sua existência, não viram o que veem os bem-aventurados. Nesse sentido, pode-se dizer que eles creem, ainda que não tenham visto. Mas não é uma fé sobrenatural, pois eles creem que existe o que sua inteligência lhes diz que deve existir, e que ele é do modo como sua inteligência lhes diz que tem de ser. Darei um exemplo dessa fé natural. Eu não tenho a menor dúvida de que o continente asiático exista, ainda que nunca tenha estado nele, nem eu tenha visto. Acredito em sua existência somente com a inteligência, de um modo natural. Algo assim sucede com os demônios. Assim como achar que a existência da Ásia não é um ato sobrenatural, os demônios creem em Deus de um modo natural. Mas saber que Ele existe não lhes causa gozo, mas pesar. Porque o apóstolo diz que estremecem por saber que existe essa felicidade e não podem gozá-la. O que os aflige não é tanto o fato de já terem perdido Deus, senão a felicidade de Deus. Além disso, nunca viram essa felicidade nem a gozaram, e no entanto sabem que existe. Também estremecem porque temem o castigo de Deus, odeiam-no e temem que ele haja como eles, de modo vingativo ante esse ódio, porque eles o veem segundo a deformação de sua inteligência.
E antes de encerrar, só um detalhe que nós temos que tomar cuidado com as afirmações do demônio. Por mais que o demônio em momentos fale a verdade, ele é o pai da mentira. Nós não podemos confiar nas palavras ditas pelo demônio. Mesmo que ele fale algo totalmente teológico, nós devemos ter um pé atrás. Porque se ele fala algo tão belo, tão bonito, ele tem uma maldade por detrás. Mesmo que nós peçamos que ele fale em nome de Deus, não se deve confiar nas coisas que o demônio diz. Quando esse livro foi escrito, essa afirmação da igreja ainda não era categórica. Agora é categórica, não se pode conversar com o demônio, não se pode fazer perguntas. Justamente porque essas perguntas podem trazer elementos de confusão, elementos obscuros, elementos que de alguma forma nos afastam da fé. Essa questão específica, nós temos que tomar cuidado, porque o que acontece no âmbito espiritual nós não sabemos. Algo que é certo é que se alguém vê a Deus face a face, se alguém contempla a grandiosidade, a infinitude de Deus, não tem como não se apaixonar, não tem como não escolhê-lo. Por isso Deus ele não se revela totalmente, porque somente na crença, somente as apalpadelas, nós podemos escolhê-lo. Se Deus se mostrasse plenamente aos demônios, aos anjos, eles não teriam a possibilidade de escolher por um lado ou por outro. E para existir o amor, precisa do livre-arbítrio, precisa da escolha. Então é bem provável que Deus não tenha se mostrado totalmente, mas de uma forma ou de outra, os demônios compreendiam, criam em Deus. Mas nós não devemos levar a ferro e fogo o que o demônio diz, temos que tomar cuidado. Deus abençoe.